Agora, pessoal, nós vamos falar de suicídios no Brasil. Vamos ver como é que estão os números mais recentes. Aqui, a taxa de suicídios para cada 100 mil aumentou em 7%, que é um número bem grande, né? O Brasil, assim como as Américas em geral, andou na contramão do resto do mundo. No resto do mundo, na última pesquisa que teve em 2016, a taxa de suicídios por 100 mil caiu em 9,8%, segundo dados da OMS. Mas no Brasil aumentou em 7%. Em 2014, o Brasil chegou a estar no top 10 aqui. O oitavo país que mais registrava casos de suicídio no mundo. Só tinha na frente dele a Índia, a China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. E de acordo com o CVV, que é conhecido como Centro de Valorização da Vida, que foi criado em 2014, 32 brasileiros se suicidam por dia no país, beleza? Isso, pessoal, é mais do que câncer e AIDS. Ou seja, ocorriam mais suicídios por dia do que mortes por câncer e por AIDS. Então, são números bem espantosos. Um outro número espantoso é que a cada 45 minutos um brasileiro se mata. Ou seja, se eu souber, por exemplo, no momento que eu sei de um caso de suicídio, vamos supor que um caso de suicídio acontece aqui na minha cidade, José Bonifácio. Suponha que eu pegue um carro e corra lá até São José do Rio Preto, porque eu sei que está acontecendo uma tentativa de suicídio lá. E aí, talvez eu não consiga salvar a pessoa lá em Rio Preto a tempo. Porque deu os 45 minutos, a estrada, tem que respeitar as ordens de trânsito, etc, né? E aí eu tenho que andar por dentro da cidade para achar a casa da pessoa. Então, pode ser que não dê tempo. Isso também equivale a dizer que numa viagem entre São José do Rio Preto e São Paulo de ônibus, cujo tempo padrão é de 6 horas, mais o tempo de tráfego em São Paulo, né, alguns minutinhos, 8 brasileiros cometem suicídio. Dos quais 6 podem ser homens. Veremos mais para frente. Gráfico da taxa de suicídio por 100 mil habitantes em 2013. Você percebe que o campeão aqui é o estado do Rio Grande do Sul. E é seguido por estados como Roraima, aqui em Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então, 2 dos campeões aqui estão no sul. Lembra que eu falei que 3/4 dos suicídios cometidos são de homens? É resultado desse tipo de coisa que a gente tem que ouvir ainda hoje. Saca? Como eu falar, aqui no Brasil não é diferente. A taxa de suicídio entre homens aqui pode ser 3 ou 4 vezes maior do que das mulheres. Apesar de as mulheres tentarem mais do que os homens. Homens se matam mais porque eles tendem a ser mais agressivos com relação a isso. Claro que isso depende da região e de outros fatores. De qualquer forma, estima-se que cerca de 75% dos suicídios tenham sido cometidos por homens. Ou seja, dos mais de 12 mil suicídios registrados no Brasil em cada ano, mais de 9 mil são cometidos por homens. Homem não chora? Vira homem? Putz. Enfim, mas é aquela história. Por que você está tão indignado, professor Luiz Fernando, com esse tipo de discurso? Que a gente tanto ouve, a gente acha tão normal falar que o cara tem que virar homem, que ele não pode ficar agindo como mulher, que não sei o quê, que ele não pode chorar, que ele não pode isso, que ele tem que fazer isso, aquilo, blá, 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 blá. Então, enfim, a pergunta é, por que homens se matam mais do que mulheres? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como eu havia falado,
mulheres tentam mais do que os homens cometer suicídio. Mas os homens são mais impulsivos, eles são mais agressivos. Sendo mais impulsivos e agressivos, escolhem métodos mais letais, mais violentos. Ou seja, eles querem se matar rápido, de modo doloroso e rápido. Agressivo, nem tão doloroso, talvez. Só que isso dificulta eles de sobreviverem, dificulta eles de serem salvos a tempo, dificulta o resgate. Por isso que temos muito mais suicídios cometidos por homens do que por mulheres. Ok, mas por que tanta disparidade? Por que mais de 9 mil homens se matam desses mais de 12 mil e só usou o restante que é mulher? Vamos ver. Olha isso. Essa é a caixinha que os homens têm que viver. Essa é a pressão social, a pressão que a sociedade põe em cima dos homens. Tudo isso aqui que o homem tem que ser, né? E se ele não conseguir ser forte o tempo todo, ele é rejeitado, ele vira um lixo. Olha só, primeira coisa, homens tendem menos a buscar ajuda, tendem menos a procurar psicólogos, psiquiatras. Além disso, tem o tabu, né? Que os homens não devem ser sensíveis, não devem demonstrar seus sentimentos, não devem buscar ajuda, porque eles estariam assinando um atestado de fraqueza. Eles têm que ser fortes, eles têm o tempo todo, eles têm que ser autossuficientes, eles têm que ser fortes desde criancinha. E essa é a pressão social de que eu estou falando. É uma pressão que obriga homens a se posarem de fortes e autossuficientes, serem fortes o tempo todo. De 10 oportunidades que ele tem para ser forte, ele tem que ser forte nas 10. Se ele não conseguir ser forte em uma, ele está sendo mulherzinha. Só que essa pressão, ela limita a rede de apoio do homem. Ou seja, as pessoas das quais o homem pode se dispor para ajudar é bem pequena. Isso quando ele não tem uma rede de apoio. Ele tem pouco para nenhum apoio. Então, sendo assim, essa falta de apoio vai potencializar os fatores de risco que contribuem igualmente para o suicídio, que contribuiriam, aliás, ao suicídio tanto de homens quanto de mulheres, uma coisa igual, que contribuiria igualmente. Por exemplo, impactos causados por mudanças de vida, términos de relacionamentos inesperados, né? Desemprego, crises, principalmente hoje com essa pandemia que está por aí. Então, as mulheres, elas têm esse apoio. A sociedade não se importa tanto de ver a mulher pedindo ajuda, certo? Então, essa caixa, essa pressão toda, vem de pessoas muito contraditórias. Elas mesmas não sabem o que querem da gente, na verdade. Mas a gente sabe que a maioria da sociedade conservadora, patriarcalista, quer que homens sejam fortes o tempo todo. Ou seja, verdadeiros deuses, né? Super-homens. Como quer que seja, como quer que seja que vocês pensem sobre a comparação. Se você acha que eles querem que sejam super-homens, deuses, titãs, enfim, né? Porque a gente sabe que existe essa pressão que os homens não podem procurar ajuda, e se for procurar ajuda tem que ser escondido de tudo e de todos. Agora, se vocês querem entender ainda melhor o que eu estou falando, temos aqui o link, né, que vai estar na descrição,
dessa matéria da página Medium, uma revista subjetiva, cuja matéria se chama Por que a taxa de suicídio é maior entre os homens? Aqui está o link. Aqui, pessoal, as tensões dos homens são causadas pela caixa dos homens, beleza? São tensões que fazem parte da realidade masculina, causadas pela caixa dos homens, que é uma prisão que limita a ação e expressão de homens e meninos. Que homens têm que ser assim, meninos têm que ser assim, que homens não podem ser assim, que meninos não podem ser assim. A caixa dos homens do slide anterior. Agora vamos falar um pouquinho da campanha O Setembro Amarelo em si. É uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada lá em 2015, faz 5 anos que o Setembro Amarelo foi iniciado. No ano seguinte à abertura do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E o mês de setembro foi escolhido porque lá em 2003, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E aqui, pessoal, temos um exemplo aqui. Essa é uma foto do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, iluminado em amarelo. Esse e outros locais públicos, como o Palácio Planalto, do Congresso, né, entre outros lugares públicos, são iluminados com a cor amarela. Mas por que amarelo, professor? Por quê? Foi por conta de uma história trágica que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Foi inspiração para dar a cor da campanha. Aconteceu lá em 1994 com um jovem de somente 17 anos chamado Mike M, que se matou enquanto dirigia seu Mustang de ano 69, todo modificado, todo adaptado, né? Pintadinho, legal. E ele acabou se matando enquanto dirigia. E assim, no funeral dele, os amigos, a família distribuíam cartões com fitas amarelas, mensagens de apoio, e essa mensagem foi se espalhando pelo mundo todo. Foi daí que veio a cor da campanha contra o suicídio.